Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Chegamos outra vez, como sempre, sempre e sempre. Maranata. Enquanto que aqui no Facebook fecharam as nossas lives e nós não conseguimos alcançar ou então ver o número real e eles tiram lá 3 zeros. Você tem 300 mil e vai aparecer aí 3 mil. Se entrou 3 milhões, vai aparecer 30 mil. Mas a luta continua. E a vitória é no sangue de Jesus Cristo. No som de Yakameme, mas estamos a bombar no TikTok, né? Como falam, estamos a bombar. TikTok falaram que é uma expansão, uma avalanche muito grande em todas as páginas. As pessoas que estão a publicar as nossas matérias. Muitas nações, como a Jamaica, Quênia, Camarões, Togo, Uganda, Namíbia, mas aonde? Temos tido um impacto muito grande nesses países. Togo, Quênia, Zâmbia, Namíbia, Camarões, Nigéria, Jamaica. É muito forte. Em breve entraremos na terra aí de Jacob, aí na terra da Arábia. Em breve teremos uma porta grande e eficaz naquele território. E nós continuamos. Serra Leoa também. Ouviu? Serra Leoa. Nações muito distantes de Angola. Digo distante, culturas diferentes, sem nenhuma comunicação. Como Uganda. Se fosse assim Namíbia, África do Sul, os 2 Congos, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique por causa da língua, Portugal, Brasil, e esses outros que eu falei por causa da boa vizinhança que carregamos. Então íamos dizer que é por causa da imigração, das fronteiras. Mas estamos a falar Serra Leoa. É uma nação, é difícil ver uma pessoa de Serra Leoa em Angola. Tenho certeza também, você vai procurar um angolano na Serra Leoa, 2 ou 3 você vai encontrar lá. Não é o caso de Togo, de Camarões, Nigéria,
A África foi tocada. Os frutos estão maduros na África. Mas Angola está a dormir. Angola ainda está a me investigar. Angola ainda está a me inquirir. Sabe? Olha o que os angolanos estão a fazer. Estão ainda a me investigar qual é a fonte do meu poder. Não, isso é maravilhoso, né? Os povos aonde eu não sou conhecido, distante daqui da minha terra natal, estão a receber a mensagem, mesmo não entendendo a língua. Só o barulho está a lhes fazer bem e o Espírito Santo está a lhes convencer, mesmo só com som, através da sua paz. Agora imagine a terra das nossas peregrinações, a terra que nos viu nascer, a terra da nossa cultura, a terra dos nossos antepassados, a terra que é nossa terra. Ainda estão a trabalhar, estão a procurar saber qual é a fonte do poder deste homem. Eles ainda estão a se esforçar, querem saber como assim o homem aparece do nada. Primeiro procuraram saber quem era o meu pai espiritual. Não acharam, só acharam um nome. Mas quando olham para mim e esse nome, não tenho nada, absolutamente nada deles, que é a Universal. Eles falaram, mas como assim ter passado na Universal e não se rever com a Universal? Em tudo, a forma de ministrar, a forma de pregar, a mensagem, as operações. Como assim? Então pararam de procurar o pai espiritual, agora começaram a procurar saber, e até hoje, qual é a fonte do meu poder. É assim que fala Abraão Maria, tua filha, que a minha voz dá muita paz. Ouviu? Eles estão a procurar qual é a fonte do meu poder. Só que eu quero vos dizer, vocês vão procurar aqui na Terra e não vão achar nenhuma fonte. Não vão conseguir descobrir. Sabe por quê? Porque a minha fonte não é terrena. A minha fonte é celestial. E para vocês poderem descobrir que a minha fonte é espiritual, ou então, aliás, é celestial, vocês têm que se tornar também celestiais. Porque os carnais não conseguem entender os celestiais. Não vão. Só vão terminar na incredulidade. Um certo dia Jesus falou aos judeus, vocês querem provar, querem saber que a minha doutrina é do céu? Vocês querem provar que a minha doutrina é de Deus? Vocês querem saber que a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou? Somente pela mesma doutrina. Isso é muito forte, né? Eles queriam descobrir a doutrina de Cristo, se era dos homens ou do céu, se era verdadeiro profeta ou falso, através das filosofias, das teologias. Não é possível. Das hermenêutica. Ai, porque não sou quem. Eu tenho que estudar a teologia sistemática. Tem que ter o certificado de licenciado da teologia. Certificado da teologia em licenciatura. Ou então licenciado em teologia. Tem que fazer o mestrado, o doutoramento. Assim poderemos compreender este homem. Não é possível. Porque o que é espiritual não pode ser discernido naquilo que é carnal ou por aquilo que é carnal.
O carnal não consegue discernir o espiritual. Mas o que é espiritual consegue discernir tudo. Quer o espiritual, quer o carnal. Consegue compreender. Eles querem me compreender, saber qual é a fonte do meu poder. Através das metodologias humanas, das ciências humanas, das filosofias. Através do conhecimento carnal. Não é possível. Vais terminar na incredulidade. Vais terminar blasfemando. Vais terminar falando mal, duvidando, negando a verdade. E se for verdade? E se for verdade? Este aqui está a mentir. Este aqui é enganador. Este aqui é mentiroso. Ok. Estais no vosso direito de questionar. Estais no vosso direito de duvidar. Estais no vosso direito de falar disso. Mas, ai desse vosso direito se vos induza no erro. Porque se for verdade, tiveste direito para a condenação. Se for verdade, então vocês estão perdidos. Vocês estão a ver o perigo que vocês estão a passar? É um perigo muito grande. Por isso, quando Simeão apresentou Jesus, disse que Jesus era um problema para o povo, para uns, claro. Ele disse que, está a ver esse menino que vocês estão a ver aqui? É para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Isto é, Israel teria sido visitado para ser abençoado, mas, em todo caso, a bênção lhes virou maldição. Foram amaldiçoados naquilo que deveriam ser abençoados, aquilo que veio para o bem, a luz que veio para lhes alumiar, a paz que veio para lhes fazer bem, o poder que se moveu para lhes libertar das suas cadeias, rejeitaram a paz, rejeitaram a libertação, rejeitaram a luz, permaneceram na escravidão, permaneceram sem paz, permaneceram nas prisões. Por quê? Porque não o compreenderam, porque não o receberam, porque não creram, não houve fé neles, não compreenderam a luz, não receberam aquele que veio para os céus, não o aceitaram. Então todos foram amaldiçoados e morreram nos seus pecados, mas eles sustentavam que tinham razão e batiam petos quando negavam Jesus, quando blasfemavam, quando pregavam contra Jesus. Eles assumiam com toda a garra que Jesus era falso mestre, que era um falso Cristo. E Jesus lhe dizia, e se for verdade? Eu também vos digo, e se for verdade? Eu digo a vocês, e se o que eu estou a falar é verdade? Se o que eu estou a falar é verdade, que eu sou o que estou a falar, então vocês todos estão mal. Condenados. Porque se a luz vem para vocês que estão em trevas, e vocês rejeitam a luz, não resta mais senão outra coisa, a condenação. Se a liberdade veio para vocês que sois prisioneiros, e vocês rejeitarem a liberdade, não adianta. Se a paz chega até vocês, ou cativos e oprimidos, e vocês rejeitarem a paz, acabou. Significa, assumiram permanecer no estado em que vocês estão, que é o estado de cativos, de oprimidos, andando nas trevas, a palpadez, cegos espirituais. E a cova está lá à frente, à vossa espera. Por isso João disse, mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto que aquela multidão não o receberam, não o compreenderam, não o aceitaram, alguns, poucos, o receberam. E Deus, por sua vez, fez todos que o receberam, os poucos, que fossem feitos filhos de Deus. Ele deu o poder de serem filhos de Deus. Então, sofreram metamorfose, nasceram de novo, foram libertos do cativeiro. A luz brilhou nas trevas e eles foram salvos da condenação do inferno. E a história se repete. Olha o que diz
Paulo pregando entre os gentios, mas lá estavam os judeus espalhados no meio dos gentios, como na Antioquia e outros lugares. E os judeus se opunham à pregação de Paulo. Não deixaram Paulo pregar o evangelho em Jerusalém. Perseguiram Paulo aonde ele foi pregar aos gentios. Os que estavam em Jerusalém mandavam cartas aos espalhados entre os gentios. Olha, controlem aquele Paulo, não deixe que ele pregue. Nem aos gentios lhe deixavam pregar. Veja o que é isso. Então, se vocês não querem eles não queriam que Paulo pregasse aos judeus, ok. Eles estavam livres. Eram livres para escolherem. Ou continuar como estavam, ou aceitar Paulo para mudar. Deus não força ninguém. Mas veja que nem deixaram ele pregar aos gentios, que não tinha nada a ver com o judaísmo. Toda vez que Paulo estivesse a pregar aos gentios, naquelas nações gentias, os judeus que estavam lá, viviam naqueles países, se levantavam e se opunham a Paulo. E levantavam tumultos, e incitavam o povo para que não acreditasse nele. Mas Paulo não tinha nada a ver com os judeus. Nesse caso, Antucá, em todo caso, neste caso, não é isso que Paulo falou na Roma. Mandou chamar todos os judeus irmãos que estavam lá para lhes explicar qual era a missão dele, por que ele foi na Roma como prisioneiro. Chegou lá, lhes mostrou que ele era judeu, era irmão deles, que ele foi lá para as cadeias, não porque ele era criminoso, mas por causa da verdade. E Paulo começou a falar daquilo que os profetas falaram, que se manifestou num varão chamado Jesus, lá em Jerusalém, que foi morto pelos nossos príncipes, e que me apareceu e me mandou para pregar, quer os judeus como os gentios. Então isso trouxe fúria aos meus irmãos lá em Jerusalém, na Judeia, e me entregaram aos gentios para ser morto. Mas eu alcancei o favor de Deus e não conseguiram me executar. E eu apelei ao tribunal de César, e assim o governador lá da Judeia aceitou a minha apelação e me enviou até aqui para ser julgado no tribunal de César. Paulo estava a lhe dizer que não cometi nenhum crime, não matei, não fiz nada, só por causa da esperança na qual todos os judeus têm, que os mortos vão de ressuscitar e que nós viveríamos e receberíamos um reino eterno. Olha, quando os judeus estavam na Roma, ouviram isso, ficaram chateados, desprezaram e foram embora. E Paulo lhes disse assim: bem falou o profeta Isaías, eu vou falar com este povo, mas eles vão endurecer os seus corações de bom grado, pois seus corações estão endurecidos, suas costas vergadas, seus olhos obscurecidos de entendimento. E então Paulo naquele dia disse: olha, eu vou partir para os gentios vão me ouvir. Bem me falou o Senhor, vá, esses não vão receber a palavra, vá para os gentios que eu te envio. Ouviram até aí, foram embora chateados, desprezaram, mas Paulo disse que os gentios estão a ouvir a minha mensagem, vão crer, vocês estão perdidos. Então, veja, antes de ir para Roma, Paulo estava a pregar, foi para Antioquia, e ele estava a fazer um discurso lá, e houve oposição dos judeus. E os judeus se opuseram. E Paulo lhes disse assim, no capítulo número 13 do livro de Atos, versículo 41. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. Estava a falar da incredulidade de Israel e que os profetas falaram disso. Estava a falar aos desprezadores.
aqueles que desprezavam a verdade, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. E Paulo lhes fez lembrar que os profetas falaram disso. Profetizaram a respeito de vocês, profetizaram esses dias. Vós sois os desprezadores e vocês estão espantados. Deus está a operar uma obra nos vossos dias. Ainda bem que é nos vossos dias. Nos vossos dias. Não é história. Não é nos dias futuros. Nos vossos. Com vossos olhos. Vocês estão a ver essas coisas acontecer. Mas se alguém pudesse vos contar essas coisas, vocês não dariam crédito. Mas agora vocês estão a ver com vossos olhos. E mesmo assim não quereis dar crédito. Agora imagine, se vocês vendo, é isso que Jesus falou aos judeus, se vocês não verem milagres, vocês não vão crer. Mesmo vendo milagre, não creram. É isso que Jesus falou. Veio João, que não comia, vocês o rejeitaram. Veio o filho que come e bebe, vocês também o rejeitaram. Então, que geração são vocês? Lamentação, não chorais. Flauta, não dançais. Quem sois vocês? História, não cresces. Porque vocês estão a dizer, nós não vimos isso, como vamos acreditar naquilo que não vimos? Ok, tens o direito. Agora vocês estão a ver. Sempre há uma teoria, uma justificação para as pessoas rejeitarem a verdade. Quando não há poder, não há milagres, não há eficiência, eficácia na palavra, vai dizer, olha, você está nos trazer palavras aqui, onde está o poder que você prega? Cadê está onde a manifestação do poder? Ok, tem direito de fazer essa pergunta. E eu também faria o mesmo. Porque se o evangelho vivo, tem que ter poder. Tem que haver manifestações do poder. A própria palavra é poder, é poderosa para operar eficazmente. Agora imagine, eis aí a palavra poderosa. Estão ainda a investigar para saber a fonte do meu poder. Porventura, alguma coisa existirá escondida que não será revelada? E vocês vão me responder, sim, por isso estamos à espera para que se revele onde é que você foi buscar esse poder. Então, há 3 anos que eu vos falo isso, que investiguem, procurem saber onde é a fonte desse poder. Depois me trazem a fonte. 3 anos ainda não achaste a fonte. Como assim? Se é a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é descobrir com a tecnologia, com o espiritual do mal, com tudo. Já vocês poderiam descobrir qual é o marabu, qual é o pacto, qual é a nação onde eu fui buscar, qual é o feiticeiro que me deu esse poder. E tinha que ter mais poder que eu, esse feiticeiro. Ninguém dá poder a alguém o que ele não pode. E ninguém dá a mesma medida que ele tem. Ninguém. Ninguém dá a mesma medida que ele tem. Então tem que ter um maior que eu na terra. Tem que ter um mais poderoso que eu. Em tudo. Não é só nas operações. Tem que ter um mais eloquente, um mais corajoso, um mais... falaria de quê? E não vão achar. Então, a fonte é secreta. É um mistério. A fonte é um enigma. Somente os filhos vão descobrir esse enigma. Pois Jesus disse, eu lhes falo em parábolas, para que mesmo ouvindo, não entendam, não compreendam, para que não creiam, porque eram incrédulos. Mas a vós quais, que cresces em mim, dizia Jesus, eu vos tenho falado abertamente, mas a eles em parábola. Vós que cresces em mim, precisais somente permanecer para aprender comigo, para vos revelar os mistérios, para vos ensinar a verdade. E a verdade vai vos libertar. Mas nada, somente os filhos justificam a sabedoria do Pai. Não tem mais. Pela mesma doutrina, vós sabereis se essa doutrina é de Deus ou não. Pela mesma palavra que eu estou a pregar, se vocês crerem,
vão experimentar a verdade. Vão saber que é verdade. Mas de fora continuareis questionando, como os judeus. Judeus queriam saber se Jesus era de Deus ou não, sendo do maligno. Então o espiritual não é discernido por nada que é da carne. A carne para nada aproveita. Sim. A história se repete. Vede e desaparecei, ó desprezadores. Eis que eu opero uma obra nos vossos dias. Aos vossos olhos. Se alguém vos contasse, não daria crédito. Mas ainda bem que vocês estão a ver e ouvir. E o povo está assustado com um homem tão poderoso na terra. O povo está assustado com um homem que fala e acontece. O povo está assustado com um homem que assopra e desvazia as salas do hospital. O povo está assustado com um homem que manda a palavra através das redes sociais de um continente a outro e o câncer sai, o morto ressuscita, o estado de coma levanta, sei lá, as dores, tudo, o paralítico levanta. Como pode um homem assoprar em Angola e alguém ser curado em Moçambique, na América, no Brasil, no Ocidente, no Canadá, lá no Alasca, na África do Sul, Namíbia? Como pode alguém falar uma palavra e a palavra se cumprir na vida de alguém que está a milhares de quilômetros? Como pode alguém falar para a chuva para? Como pode alguém parar, mudar o tempo na hora? Está quente, fica frio. Está frio, fica quente. Como pode alguém seu cabelo perturbar os feiticeiros? Como pode alguém, sua fotografia é um problema na Terra contra aqueles que são das trevas? Como tantas fotos existem na Terra? Por que que a sua foto dele é um enigma? Por que que essa foto dele, os feiticeiros apanham disenteria, perdem a respiração, ficam com a respiração afogante, fogem? Como assim? Um homem, se ele nem está aqui, a foto dele você tira nas redes sociais, não precisa ele consagrar. Você vai lá, numa gráfica, tira a fotografia lá mesmo nas redes sociais e põe não sei aonde. É um problema já para os ndoques, os bruxos, os marabus. Mas de onde encontrou esse poder? Então não se esqueçam que os contemporâneos de Jesus Cristo também tinham reagido da mesma maneira. Porventura não está aí a mãe dele e os seus irmãos? De onde lhe veio esse poder e essa sabedoria? Essas maravilhas encontrou onde? E essa sabedoria? Não está aqui a mãe dele? Não estão aí os seus irmãos? E vós também estás a dizer, mas como pode um Elias nascer na África? Como pode Elias ser africano? Elias não devia aparecer na Judeia? Ou então um branco judeu espalhado no mundo? Como ser um negro? E como não está aí a mãe dele? Uma analfabeta? Não estão aí os seus irmãos? Não estão aí? Nós os conhecemos. Como ele diz que é Elias, que desceu do céu. A história se repete. E eles diziam, como ele diz que desceu do céu? Se nós conhecemos a mãe dele. Como ele diz que desceu do céu? Como ele sabe essas coisas? Não as tendo aprendido. Ele não passou em nenhuma das nossas escolas. Como? Vocês também estão a questionar. Não passou em nenhuma formação teológica superior. Não tem nenhuma formação superior, quer teológica como secular. Como sabe essas coisas? De onde lhe veio esse poder? Essas maravilhas encontrou aonde? E vocês estão a investigar para descobrir a fonte do meu poder. Outros começaram, como se diz na gíria angolana, como é que é? Bajular, não. Tem um termo que se fala em Angola. Começaram a... Quem sabe desse termo aí, falar à toa. Começaram a falar à toa porque o poder está no cabelo. Pastores pentecostais, vamos lhe tirar o seu cabelo e vamos ver que ele já não vai ter poder. Outros disseram, não, o poder está... Porque ele está fechado dentro do quarto, não sai. Você não está vendo que ele não sai? Onde está o segredo? Anda lá escondido, por isso tem esse poder.
É só lhe cortar o cabelo? É só lhe arrancar daquele quarto? Sabular, ok, Catarina? Começaram a sabular à toa. Que é o cabelo, vamos só lhe cortar cabelo. Você não está vendo que ele está escondido naquele quarto? É só lhe tirar daquele quarto aí, daquela casa, e vai ficar como um homem normal. É só lhe rapar o cabelo dele e vai ficar como um homem normal. Ouviram? Vós errais por não conheceres o poder de Deus e a sua palavra. Porque se vocês conhecessem a palavra de Deus, vós conhecerias a fonte do meu poder. Sim, porque vocês pregaram um Jesus Cristo frio, fraco, morno. Eu estou a vos pregar um Jesus forte e poderoso. E porque um pastor disse assim, eu sou mais pastor há mais tempo do que ele, como é que ele tem mais poder que eu? Por que eu não opero como ele opera? Porque você é um carnal. Porque você não conhece a Deus, porque você não experimentou o que você fala, porque você é um hipócrita, porque você fala o que você não vive, porque você não buscou a fala, você é amante da sua vida, você não chorou aos pés da cruz, você não foi enviado para buscar, para pregar o que você prega, não foi enviado para abrir igreja, para apacentar o rebanho, você é um cego que está a guiar outros cegos, você é uma árvore infrutífera que você está plantado no deserto, não dá nem uma folha verde, tampouco um fruto. Você é uma fonte seca. Você não tem águas, pô. Você não buscou, você confiou nas letras mortas, você confiou nas teologias, você confiou nos ensinamentos dos homens, que são as filosofias, as ciências humanas. Você quer achar Deus na filosofia, você quer achar Deus na carne, você queria achar Deus na teologia. Você primeiro tens que buscar e achar Deus. Eu tenho dito isso. Quando eu comecei a fazer live de perguntas e respostas, ainda estava há 3 anos atrás no CQL, principalmente brasileiros, me perguntavam o que eu devo fazer para receber poder e dom, qual é o segredo para receber dom, ora para mim, para me dar o dom. Eu quero o dom de milagre, dom de cura, quero receber o dom de visões, E eu lhes respondi assim, como é que você quer um dom sem primeiro ter um fruto? Primeiro tem que desejar os frutos, depois é que você vai desejar os dons. Quando você tiver os dons sem os frutos, estás perdido. E é impossível também que Deus faça isso. Casos raros que Deus manifesta um dom a um carnal quando ele quer alcançar um propósito dele. Geralmente são manifestações momentâneas que desaparecem como a chuva, como o orvalho, aliás, que cai e cedo passa. Mas quando nós nascermos de novo, e o novo nascimento é o ponto principal, fulcral, onde tudo começa. O nascido de novo, que é nascido do Espírito, se torna Espírito. Este agora está em condições de se encher de Deus, de buscar a revelação, de buscar o poder, as manifestações, os afetos. É isso tudo. O batismo com o Espírito Santo. Agora, eles querem poder sem conhecer o dono do poder. Primeiro tens que conhecer o dono do poder e depois buscar o poder ao dono que você conhece. Quem não conhece o dono do poder, se buscar o poder, nunca vai receber o poder. Porque ele não dá o seu poder aos bastardos, aos cachorros. O pão, disse Jesus à mulher sirofenícia, não é para os cachorros, é para os filhos. A palavra de Deus não é para os cachorros, mas é para os filhos de Deus. E para se tornar filhos de Deus tem que nascer de novo. E assim, eles foram correndo e por isso vivem em pecado, estão doentes e vão morrer muito cedo. E foram pregar um Jesus desconhecido. E foram enganar os outros. E foram garantir liberdade a outros prisioneiros como eles. E foram garantir visão a outros cegos como eles. E foram garantir salvação a outros condenados como eles. E eles vêm e dizem, ele está a pregar agora. Eu já prego há 30, 40 anos, 50 anos. Eu envelheci a pregar. Eu não tenho isso. Como é que ele achou isso? É porque eu fui comissionado, achei
e depois busquei-o. Ouviu? Foi enviado, achei-o e busquei-o. Mas como? Quando você achava, vai buscar mais o quê? Quando eu lhe achei, busquei agora o poder. Busquei as manifestações dele. Busquei me fortaleci nele e no seu poder. E eu achei, assim como eu achei o seu rosto, achei também as suas mãos. Assim como eu achei a sua glória, achei também a sua fumaça, o seu fogo. Achei a fumaça e achei o fogo. Achei a glória, achei o poder. Como Davi buscava as duas coisas. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água, para ver sua fortaleza e sua glória. Ou então sua glória e sua fortaleza, viu? Ele queria ver essa, viu as duas coisas. Buscou para ver essa. Eu também busquei a glória de Deus e a fortaleza de Deus. Ou então o poder de Deus. E por isso ele me agraciou com seu poder e me enviou e me deu as folhas da árvore da vida e me deu autoridade e me deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e eu também a dou a quem eu quiser. E eu não dou elas pela imposição das mãos, para vocês virem, para eu vos dar. Todos os meus discípulos, todos que acreditam que eu fui enviado por Deus, todos que darem crédito na nossa pregação, recebem uma porção deste poder que me foi entregue. E eles vão operar, aleluia, debaixo desta unção. Aliás, é isso que está acontecendo na terra. Mas também estamos a ouvir relatos que até pastores estão a gritar nas suas igrejas: Elias já está na sua terra. Pastores que não são da STN, pastores pentecostais, de outros movimentos, no Brasil e aqui mesmo. Ouvimos um relato de um pastor pentecostal que não estava a conseguir expulsar demônio no Brasil, e ele se lembrou que aquele povo aí estava em poder ao falar: Elias já está na sua terra. Eu não sei onde é que ele aprendeu, se é nas redes sociais, se é onde, mas pelo menos não teve contato com nenhum dos nossos discípulos. E ele expulsou o demônio falando o decreto que o povo da STN lhes ensinei. E ele gritou ao demônio que deu trabalho numa vigília: Elias já está na sua terra. O demônio saiu. Outros mesmo aqui agora estão a gritar nos altares. Quando há situação difícil, ele grita e resolve o problema. E alguém me disse: após prega, fala para lhes proibir esses aí, porque esses não estão na STN. Eu falei: não, calma. Ninguém opera o milagre em nosso nome e depois falará mal de nós. Ninguém. Não tem um profeta que foi liberto lá, um falso profeta na Namíbia, que alguém entrou aqui e veio interceder por ele para que lhe arrancasse da cadeia, porque ele estava preso. E eu ainda perguntei, me lembro como hoje, qual é? É injustamente ou justamente? Eu disse: se a prisão é justa, deixa ele ficar aí. Porque não cometeu e não se ganhou. Eu disse: ok, se não cometeu, eu vou lhe tirar. Tira ele, porque a nossa palavra tem poder. Manda nos reis, manda nos príncipes, ordena, e os príncipes têm que obedecer. Soltem ele. E eles lhe soltaram. Achas que este homem, eu creio que aquela pessoa que pediu foi lhe falar: eu pedi uma palavra ao profeta de Angola, ao apóstolo lá de Angola, por isso você saiu. Bom, por causa da incredulidade, é possível até que ele duvide e ache que não é a palavra que nós mandamos. Mas se ele acreditar, nunca vai falar mal de mim. Mais ou menos se estiver numa roda onde os seus comparsas estiverem a blasfemar, a falar, zombar da verdade, ele ficará em silêncio. Ficará como um Nicodemos, que ficou em silêncio por um tempo e depois quebrou o silêncio e defendeu a verdade. Será como um José da Arimateia, que permaneceu em silêncio, viu uma oportunidade para se revelar no dia da sepultura. Ouviu? Esses nunca vão falar, nem José, nem tampouco Nicodemos, falavam mal de Jesus. Não falavam. Antes dele se revelar, não falavam. Então é isso que Jesus falou: ninguém opera milagre em nosso nome e depois vai sair e vai falar mal de nós.
Por isso, esses todos que estão a usar o decreto, Elias já está na sua terra, estão a ver resultados, benefícios, respostas e bênçãos e curas e não sei quem. Esses são nossos. Eles estão para vir. É questão de tempo. No momento próprio, esses já estão na lista. Já estão assinalados pelo próprio Deus. E o diabo, quando quiser lhes matar, não vai. A não que ele está a fazer somente como meio para angariar. Se ele está a usar o decreto, a nossa marca, aquilo que nos identifica para explorar o povo, esse aqui, aliás, isso é própria condenação dele, né? Porque esse aqui está a escarnecer da verdade. E Deus não se deixa zombar. Ok? Mas é verdade que o povo está assustado. Que homem é esse? E veja, o povo está assustado por coisas mínimas. Ainda não viram o poder manifesto no homem. Ainda não viram o poder, aliás, prometido no homem. Deus ainda não manifestou o que ele prometeu no homem. Ainda não. Se só as coisas mínimas já estão escandalizados. E agora, quando verem as coisas grandes, se pequenas operações escandaliza eles, e quando Deus manifestar grandes operações, grandes maravilhas, como nos dias da saída do povo de Israel. Como é que vai ficar esse povo? O mesmo Jesus também falou a mesma coisa. Se eu vos falei das coisas da terra, já está escandalizado. E se vos falasse das coisas lá do céu? Se eu fiz o mínimo, algumas coisinhas, está escandalizado. Se eu fizesse coisas grandes, e vão se fazer essas coisas. Essa geração é a geração do estar consumado. É a geração do tudo ou nada. É a geração do fim. Aqui Deus vai mostrar o seu poder. Até o que ele não mostrou. Sim, o que ele já mostrou vai repetir. O que ele nunca mostrou vai mostrar agora. Vai mostrar o seu braço sai como se fosse do esconderijo, aleluia. E ele vai estender o seu braço. Já estendeu o seu braço. Primeiro começou a limpar a sua era. Primeiro começou a bater, aleluia, a soberba dos soberbos e o atrevimento dos arrogantes. E depois também já começou a limpar a sua era. Já começou a juntar os trigos, ajuntando ele nos celeiros. E o fogo que nunca se apaga também já começou a queimar a palha. Ouviram? Então, é incrível que a terra está a viver. O que é que vocês esperavam? Esperavam o quê? Um Elias que se manifesta nos vossos dias. Um homem frouxo, covarde, tímido, medroso, batível, morrível, corrupto, que ama a vida, o dinheiro, prega o dinheiro, a vaidade, que se desfruta da vida. Não. Se Elias tem sinais que marcam a sua presença na terra. Sempre foi assim. É um homem de dor, um homem experimentado no trabalho, um homem de solidão, um homem de sacrifício, um homem, aleluia, cujo mundo não é digno para ele. E o que é que você esperava um homem com essa tamanha renúncia diante daquele que o enviou? É para descarregar sobre ele muita autoridade. É descarregar sobre ele muito poder. E por isso, ainda vou vos mostrar coisas maiores do que esse que eu já vos tenho mostrado. Ainda não vistes nada. Ainda não cheguei de alcançar o dia do meu poder. Está a vir aí o dia do meu poder. Que o meu povo vai se apresentar voluntariamente neste dia do meu poder. E o Senhor vai operar maravilhas e sinais e prodígios como nos dias da saída dos filhos de Israel no Egito. E eles virão até o homem com medo, temor, terror e tremor. Tremerão como pombas, como serpentes. Vão se enrolar no chão, vão se arrastar e terão medo de ti por causa de muito poder. Ouviu? Muito poder. Joelhos desconjuntados. Coisa terrível o que o Senhor vai vos mostrar. Coisa fenomenal. Coisa nunca vista na terra. E assim muitos se chegarão ao Senhor.
E assim muitos conhecerão a verdade, e assim muitos serão libertos pela verdade. Mas muitos continuarão nesta palavra. Qual desses? Esta aqui. Ó desprezador, espantai-vos, vede, eu estou a operar uma obra nos vossos dias, que se alguém vos contasse, vocês não acreditariam. Mas agora é nos vossos dias. Vocês estão a ver essas coisas. Ainda bem que eu vou morar no céu. 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 Amém? O povo está assustado. Como é que um homem coloca tanto medo nas outras pessoas, em todo mundo? Como é que pode um homem a mexer com o planeta Terra? Sim, aquele que é de cima é sobre todos. Como é que pode a fotografia de um homem perturba o planeta Terra? Não, perturba os homens do outro lado, mas abençoa, faz bem os homens de boa vontade. E mesmo os homens do outro lado, essa perturbação é para o bem deles. Eles deveriam aproveitar a perturbação para compensarem suas culpas, porque desta vez salvação é para todos. Sim, há condições, há poder, não que a vez passada não foi para todos, mas há poder para libertar até os ndoques, há unção para libertar até os ndoques. Então, isto é, essa perturbação para os feiticeiros é o amor de Deus para com vocês. Se vocês quiserem, e vocês vão entregar as vossas vidas a Deus, e Ele vai vos libertar. Elias vai vos libertar dos seus feitiços e das vossas tradições e culturas, e assim tornareis filhos de Deus também. Pois vós também sois feitura dele, foste criado por ele. Mas enquanto vocês permanecerem, amarem os vossos feitiços, as vossas idolatrias, não restará outra coisa senão o machado, que já está posto à raiz das árvores, e que vai cortar todas as árvores infrutíferas para serem lançadas no fogo. E este fogo nunca vai se apagar. Estão a entender? Vocês estão a entender? Então, vindem para Elias, ouçam a mensagem de Elias, e sereis salvos toda a vossa terra, e comereis o bom da terra, e sereis libertos da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com vossos pais. Mas Elias está a vos avisar que Elias desta vez veio muito indignado. Veio diferente, Elias. Elias não veio para profetizar, não. Elias não veio para profetizar. Elias veio para cumprir o que foi profetizado. Elias não veio para dizer: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto vai ser cortada. Como uma profecia. Não. Elias veio confirmar, cumprir esta profecia e outras. Elias veio para julgar essa terra. Mas também Elias veio para salvar aqueles que quiserem. Quem quiser será salvo. Mas quem fazer brincadeira, Elias não veio para brincar. Sem contemplação, sem complacência. Não vamos mais esperar, não. Não temos mais tempo para esperar. Qual tempo mais? O tempo acabou. O tempo terminou. Não tem mais tempo para esperar. Ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Ou é agora ou nunca mais. Ah, sim. Deus consumou tudo. O tempo terminou. E a graça termina também com Elias. A graça termina com Elias. Elias veio encerrar a graça que começou com Emanuel. Elias voltou para vir encerrar a graça, como ele tinha voltado para encerrar a lei. Estão a entender, né? A vez passada, ele encerrou a lei. E disse Jesus: a lei e os profetas terminaram até João.
Esse é Elias. Agora Elias volta para vir encerrar a graça. Posso crer no amanhã e ele vive. Temor não há. A graça termina aqui. Elias é o último profeta da graça. Elias é o último ministro da graça. Elias é a última mensagem da graça. Elias é o fim da graça. Ouviu? Veja só, por exemplo, uma foto para gerar tanto ódio, raiva, ira, medo, temor, só fotografia. Eu disse no altar no domingo que os católicos vos apresentaram um Jesus falso e colocaram uma imagem aí de um falso Jesus que vocês andaram a se enganar com ele. Nenhum demônio fugiu com aquela imagem. Nenhum. Nem bruxos ficaram espantados com aquela fotografia. Mas agora a fotografia de Elias perturba os demônios, os diabos, Satanás e toda a sua força. A morte tem que fugir, o inferno se encolhe, o abismo tem que se encolher. Esse é o Elias que havia de vir ao mundo. Teve um vizinho do meu pai biológico. Vizinho do pai biológico viu a foto do pai Elias na minha janela. Deu um murro na porta. Vejo o ódio no olhar dele. Óbvio? Sim, porque ele é um feiticeiro. Veja só, Georgiane Mota. Estás em que país? Possivelmente nem está em Angola. Confirma aí. Deve estar fora. E pode ser também Angola. Georgiane Mota. Não é outra. Tem uma Georgiane aí brasileira. Ouviram? Me contam ainda agora a foto de Elias. Cada um manda a sua experiência aí. Não somente do ódio, do medo e também dos milagres. Terror, temor e tremor. Ou então temor, terror e tremor. Mandem-me o que você viu com a foto. E eu falei no altar. E eu não volto para trás. Eu disse, eu vou vos mostrar o rosto de Jesus. Eu vou vos mostrar a cara de Jesus. Eu vou mostrar a fotografia de Jesus. E eu lhes mostrei. Todos estão em silêncio. Se calaram. Então, porventura, isso não daria um escândalo. É? Não, calma aí. Calma aí. Vamos lá falar disso. Alguém na Terra aparece e apresenta numa rede aberta, com todas as redes aí, YouTube, Facebook, Zoom que é fechado, Instagram, sei lá, outros mais aí, tudo aberto, TikTok. Alguém apresenta o verdadeiro Jesus, a verdadeira imagem, o verdadeiro rosto de Jesus, rejeitando o que vos foi apresentado. E no dia seguinte, nenhum blog, chama-se blog, né? Esse que é de notícia, ninguém comentou, ninguém falou nem bem nem mal. Os falsos profetas, ninguém comentou. Os youtubers, religiosos, gospel, ninguém. O que vocês acham? Sonhei que a TPA abriu o noticiário, falava com a imagem da igreja, porque o apóstolo curou uma criança e dentro da igreja entrou o sol. Entrou o sol e as estrelas e as pessoas visitaram. Visitariam roupas de várias cores e as mamães louvavam. Não entendi nada. Na igreja, dentro da igreja, entre o sol e as... Meu pai queria rasgar meu folheto que está no meu guarda-fato, desistiu. Tinha muita raiva até hoje, desistiu e já não tenta rasgar. Ouviu? Angelina, traria um escândalo na terra. Todos comentariam, mas ninguém falou nada.
Ninguém comentou. Isso não vos admira? Alguém pergunta, mas por que desse silêncio? Porque é verdade. Entenderam, né? O mata-bruxo está a gerar muita perturbação na Terra. O outro que veio aqui em casa ficou desnorteado, queria sair fora, abriu, foi a porta do quarto. A Georgiane Mota é do Brasil. Ivânia Romão, meu esposo começou a usar mata-bruxo hoje. Ele me disse que está a se sentir importante depois de eu o ter narrado sobre algumas perturbações que o mata-bruxo tem causado aos bruxos. Glória a Jesus. Ivânia Romão está se sentindo muito importante. É autoconfiança. É incrível. Mauriceia, é mesmo, meu pai. Ninguém fala. Foi mesmo esse sonho que eu tive que o mestre disse, eu sou Jesus. Muito forte. Jeremias Kadosh. Seria motivo de tumulto em todas as redes. Sim. Mas todos se calaram. Fingiram que não ouviram. Na minha casa alguém passa na cômoda onde fica o foto do pai na porta, retrato e vira para baixo. Michelle Cristina. Alguém está no hospital, será? Alguém está a clamar no hospital? Então essa é a verdade que eu vim vos contar. Ninguém ousou pronunciar nem bem nem mal. Ontem fui acompanhar uma irmã, tratar um documento na empresa, colocou o mata-bruxo, foi atendida bem rápida. Moana. Elisângela, incrível pai, ninguém revidou. É muito forte. Os pecadores têm medo de morrer, por isso não ousam falar. Todos caladinhos e envergonhados. Milonga. Eles já sabem que se falar mal do profeta serão cortados na hora. Minha sobrinha de 5 anos viu, disse, mamãe, esse é Jesus. Mestre, quem cala consente. Matias Machado. Cativa, eles não falam nem bem nem mal. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos no mundo. Desta vez não é Israel. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. E uma espada traspassará sua própria alma, para que os pecados de muitos sejam revelados. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Graças a Deus. Eu, Zanetti, fico admirado com a força do seu cabelo. É muito cabelo. Sim. Eles disseram que o segredo estava no cabelo. Zani, que eles sabem que agora todo cuidado é pouco, falar à toa significa morte certa. No final das contas eles sabem que é verdade. Mas o seu orgulho lhes impede
de reconhecer a verdade que fala na terra. Sim. Aí deram a oportunidade ao inimigo para lhes levar. Coloquei a foto do senhor Mata Bruxo no meu status. Mais de 30 visualizações, ninguém fala nada. Wanda Lúcia. Palavra não volta vazia, Delma Nicolau. Depois de haver feito a vontade do Senhor, precisar de paciência. Se tardar, espera, certamente virá. Não vir aqui lamentar com lamúrias, como que não funcionou. Hã? Quando tu disseste que tu eras Elias, eu estava a esperar muito mais do que aquilo, do que eu teria sonhado, Salvador Santos. É muito forte. A terra toda despertou. Até os mamadus estão a pedir foto, que Mata Bruxo. Guardas, seguranças, quando vejam os irmãos a passar, estão a lhes pedir, por favor, me traz só. Quando voltares, isso que vocês estão a chamar de Mata Bruxo, malianos, mamadus estão a colocar nas cantinas. É incrível, pentecostais, católicos, querem andar com Mata Bruxo. Dizem que os feiticeiros fogem. Quando você tem um Mata Bruxo, nenhum bruxo chega próximo de ti. Antônio Cainda. O ex-jogador que despertou e foi liberto das garras de Satanás. O ex-andebolista. As pessoas estão a procurar a foto Mata Bruxo. Qualquer foto. Não tem foto Mata Bruxo. Toda foto do homem Mata Bruxo. Ok? Ouviu o homem que disse que estou a procurar de uma foto? Mestre Maliano, ele próprio é o feiticeiro. Aí você fica como usando Mata Bruxo. Não. Ô Eduardo, comentar. Não pode generalizar um povo. Nem todos os malianos são feiticeiros. Você não sabia que entre os malianos também tem que não são muçulmanos? Quem sabe? Entre os malianos tem cristãos. Tem religiosos. Esses estão a vir da Nigéria. Tem cristãos e tem mamadus. Em várias nações. Não faça isso. Então, mas nós temos uma concepção muito errada. Pensar que todos os mamadus são bruxos. Não. Porque ele nunca pediria Mata Bruxo sendo bruxo. Nem pensar. Se você quando entra lá com Mata Bruxo ele foge, Eduardo, ele fica caloriado, desenteria, perde respiração, ele fecha a porta. Se ele já te conhece, logo está vi, ele fecha a porta. Aqueles vizinhos que têm mamadus, quando ele vê está a vi, fecha a porta. Cuio, quando bateres, vizinho, estou ocupado. Ou então ele se tem trabalhador, ele foge, vai no quarto, abandona outra pessoa. Isso mostra que ele não é bruxo. Está a ver os colegas dele bruxos como estão a gemer. Nas ruas e nos táxis, as pessoas depois de olharem no Mata Bruxo ficam com o rosto para baixo, olham de lado. Maria Beca e Vânia Romão confirmou, nem todos professam a mesma fé. Eu vou mandar a palavra agora para curar os doentes. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita o pai da Rosa Vaz, visita a mãe desse irmão que estão a dormir, a lhe colocaram feitiço no corpo. Visita todos que estão doentes agora e aqueles que estão a serem intercedidos recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Oh! Sejam todos curados doentes. Sejam todos curados. Receba a cura todos doentes. E ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Dor desaparece. Enfermidade vai embora. Maus sonhos, pesadelos. Sim, em nome de Jesus. Perturbação mental sai. Sejam todos curados.
Em nome de Jesus Cristo. Seja curada a tua filha, Vandisa. E todos estão ao lado dele lá no hospital. No nome poderoso de Jesus Cristo. Receba a cura, todos. Todos. Não somente na sala e no hospital. No nome de Jesus Cristo. E todos que estão doentes sejam visitados agora. Com a saúde, com a cura, com a libertação do alto. Amém. Quando meu colega viu a foto do mestre no ecrã do meu telefone, perguntou-me quem é esse homem. Eu lhe disse que ele é mata-bruxo. Daí ficou confuso e não me dirigiu mais palavras. Atanásia devia lhe dizer, esse é o senhor mata-bruxo. Eis aí a palavra. Recebam, em nome de Jesus. Perturbação mental sai. Demência, depressão, vai embora. Espíritos vícios desaparece. E todos sejam curados. E todos eram curados. E todos são curados. E todos estão curados. Digo amém. Digo aleluia. Você que estava com uma dor, procura a dor e manda o teu testemunho. Tu espera. Faz teste agora. Você que intercedeu por alguém, liga para lá. E você que vai viajar, tens um documento, um projeto, um processo, já recebeste, já? Vandisa, meu mestre, o Pai está a atormentar a terra toda, sim. Por isso eu lhes preguei hoje, estão questionando por que esse homem, com tanto poder, não somente para operar milagres, para atormentar a terra. Estão a dizer que esse homem não veio trazer paz. E eu, alguma vez, vos disse que vim trazer paz? Eu vos disse que vim trazer espada. Quando se deparam com a foto do mestre, olham de lado, olham para baixo, se vão no gabinete, ficam só na porta e outros fingem. Ficam o quê? Canhotas. É muito forte. Onde estão os vossos testemunhos? Faz teste agora. Vai. Deus te abençoe. Receba o que você está a pedir agora aí. É o fim da nossa live. Está consumado. Mas logo às 21 horas temos a live no Zoom. Onde mais de 1000 pessoas têm acompanhado essa live. Sintam a paz. Sintam a renovação das vossas forças. Estamos juntos. Até já. Nos encontramos mais logo. Tchau.